Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom acolhê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem em seu joinha, ajudando-nos a levar a palavra de Jesus a todos os que precisam dela em suas vidas. Criamos esta série chamada Vida de Cristo, em que estamos nos debruçando sobre alguns aspectos de sua vida que o tornam único na humanidade e na sua divindade. No vídeo anterior, vimos como Jesus foi anunciado e era esperado pelos povos muito antes do seu nascimento, ao contrário dos demais fundadores de religiões. Um fato importante que distingue Cristo dos outros é que, tendo aparecido, teve tal impacto na história que a dividiu em dois períodos, um antes de sua vinda e outro depois dela. Todos os que vieram precisaram reconhecer isto, mesmo aquelas pessoas que negam Deus. Precisam datar os seus ataques contra ele usando um tempo cronológico que só passou a existir em função dele, da sua vinda a este mundo. Por outro lado, qualquer outra pessoa veio a este mundo para viver, enquanto ele veio para morrer. Para Cristo, a morte foi a meta e o cumprimento do propósito de sua vida. Muitas de suas palavras e ações não poderiam ser compreendidas se não estivesse se referindo à sua cruz. Ele se apresentou como Salvador. De nada adiantaria ensinar os homens como serem bons se não lhes desse o poder de serem bons depois de resgatá-los. A história de qualquer vida humana começa com o nascimento e termina com a morte. Contudo, na pessoa de Cristo, foi primeiro a sua morte e então foi sua vida. As Escrituras o descrevem para nós como o Cordeiro sacrificado, por assim dizer, desde o início do mundo. Era sacrificado livremente pelo primeiro pecado e a primeira rebelião contra Deus. Assim como uma flor despedaçada fala ao poeta sobre as coisas da natureza, e como o átomo é como um sistema solar em miniatura, da mesma forma o nascimento de Cristo nos fala sobre o mistério da crucifixão. Já o nome que o anjo anunciou para ele, Jesus, significa Deus salva, o que se faz por sua morte na cruz. O apóstolo João nos oferece a pré-história eterna de Jesus. Já o apóstolo Mateus nos descreve a sua pré-história temporal, através de sua genealogia. A árvore genealógica de Jesus estava relacionada com pecadores e estrangeiros, que representam como que manchas de sua linhagem humana e sugerem a piedade para com os pecadores e estrangeiros em relação à aliança de Moisés, superando-a. Esses dois aspectos da compaixão de Jesus viriam a ser lançados contra ele como acusações. Diziam, é amigo dos pecadores, come com eles, é samaritano. Nascido de uma mulher, ele era um homem e poderia ser um com toda a humanidade. Nascido de uma virgem, a cheia de graça, como afirmou o anjo da parte de Deus, estava fora da corrente de pecado que infectou todos os homens. Cristo disse ser filho de Deus. Mestres universais são colocados na categoria de bom homem. Bons homens não mentem. Mas se Cristo não era tudo o que ele disse que era, o Filho do Deus vivo, a palavra de Deus feita carne, então ele não era um bom homem. Era um mentiroso, um charlatão e o maior impostor que já existiu. Se ele não fosse nada mais que um homem, então não era nem um homem bom. Mas ele não era apenas um homem. Apresentou uma só alternativa: estar com ele ou ser contra ele. Adorá-lo ou desprezá-lo. Desprezá-lo como um homem simples ou adorá-lo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É a alternativa que ele apresenta. Se ele é o que afirmou ser, o Salvador, o Redentor, então é o Cristo forte e o guia que pode ser seguido nestes nossos tempos. Alcançará o reduto da morte destruindo o pecado, a escuridão e o desespero. É um guia a quem podemos oferecer um sacrifício total sem perder a razão e ao qual podemos ser fiéis até a morte. Ele fez chicotes para lançar os vendedores e compradores do templo fora do edifício sagrado. Amaldiçoou as figueiras estéreis. Falou sobre cruzes e sacrifícios.
É preciso não escolher entre suas palavras, separando aquelas que são duras e aceitando apenas as que lisonjeiam nosso gosto e capricho. Precisamos de um Cristo que restaura a indignação moral, que nos faz odiar o mal com intensidade apaixonada e amar o bem a ponto de podermos beber a morte como bebemos água. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações. E não deixem de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de vocês.